Olá, seja bem-vindo ao dia 227 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura de 1 Samuel, no capítulo 5 e 6, iremos a Romanos, no capítulo 5, iremos ao profeta Jeremias, no capítulo 43, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 19. Aqui, em 1 Samuel, no capítulo 5 e 6, nós vamos ler sobre a arca em Asdod e Ecrom, a cidade de Asdod e Ecrom, e também nós iremos fazer a leitura em 1 Samuel, no capítulo 6, que ele vai colocar sobre o retorno da arca ao povo de Israel. Vamos a essas leituras? 1 Samuel, capítulo 5. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles levaram de Ebenezer para Asdod e colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada, no dia seguinte, lá estava Dagon caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, eles se levantaram de madrugada e lá estava Dagon caído com o rosto em terra, diante da arca de Deus. Sua cabeça e as mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhe perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: leve a arca de Deus de Israel para Gate. E eles então levaram a arca de Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca de Deus de Israel para cá a fim de matar a nós e ao nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: leve embora a arca de Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e ao nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade, e a mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram sobre os afligidos com tumores foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. 1 Samuel, capítulo 6. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteus, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos com que devemos mandá-lo de volta ao seu lugar. Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta por culpa. Então vocês serão culpados e receberão porque a sua mão não teve se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu você e a todos os seus governantes. Façam imagem dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a mão de vocês sobre vocês, seus deuses sobre a sua terra. Por que ter um coração obstinado contra os egípcios e o faraó, se só quando esse Deus os tratou severamente e deixaram os israelitas seguirem o seu caminho? Agora então preparem uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem a carroça, mas afastem dela os seus bezerros e ponham nos currais. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e põe numa caixa ao lado dos objetos de ouro que vocês estão enviando como oferta pela culpa. Envie a carroça e fique observando. Se ela for para o próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nos a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral.
Colocando a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores, então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viu a arca, alegrou-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocausto e sacrifício ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa esses tumores de ouro. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos foi conforme o número das cidades filisteias que pertencia aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha, a qual puseram a arca do Senhor, e até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu algum dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor? Este Deus Santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensais ao povo de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham, levem-na para vocês. Vamos agora ao livro de Romanos, a carta enviada a Roma pelo apóstolo Paulo. Aqui nós faremos a leitura do capítulo 5, onde ele vai falar sobre a paz e a alegria, e ele também vai falar sobre a morte em Adão e vida em Cristo. Vamos a essa leitura? Romanos 5. Tenho sido, pois, justificado pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e a graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, como agora fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem seremos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de sermos dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação.
se pela transgressão de um só a morte reinou por meio deles, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos agora ao profeta Jeremias. Hoje nós faremos a leitura do profeta Jeremias no capítulo 43, onde ele vai continuar dizendo sobre a fuga para o Egito. Vamos a essa leitura? Profeta Jeremias 43. Quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo que o Senhor, o seu Deus, lhe mandara dizer, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias, você está mentindo, o Senhor não mandou dizer que não fôssemos residir no Egito. Mas é Baruque, filho de Nerias, que está instigando contra nós para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem para o exílio da Babilônia. Assim Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército e todo o povo desobedeceram à ordem do Senhor, de que permanecessem na terra de Judá. E Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército levaram todos os remanescentes de Judá, que tinha voltado de todas as nações para onde haviam sido espalhados, a fim de viver na terra de Judá. Todos os homens, mulheres e crianças, e as filhas do rei, e todos de Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deixaram com Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, além do profeta Jeremias e de Baruque, filho de Nerias. Estes foram para o Egito, desobedecendo ao Senhor, indo até Tafenes. Em Tafenes, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo, pegue algumas pedras grandes e à vista dos homens de Judá, enterre-na no barro do pavimento à entrada do palácio do faraó, em Tafenes. Então diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, mandei chamar meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei, e estenderá a sua tenda real sobre elas. E ele virá e atacará o Egito, trará morte aos destinados à morte, e o cativeiro aos destinados ao cativeiro, e a espada aos destinados a morrer à espada. Ele incendiará os templos dos deuses do Egito, queimará os seus templos, e levará embora cativos aos seus deuses. Como um pastor tira os piolhos do seu manto, assim ele tirará os piolhos do Egito, e sairá em paz. Ele despedaçará as colunas do templo do sol no Egito e incendiará os templos dos deuses do Egito. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. É um prazer ter a tua companhia, estar acompanhando você neste ano de leitura bíblica, onde eu tenho certeza que você, no final do ano, daqui a poucos dias, irá dizer, eu li a Bíblia toda em um ano. Hoje, nós iremos fazer a última leitura de hoje, no livro de Salmo 19. Aqui também um salmo davídico, que ele vai falar sobre os mandamentos de Deus que trazem luz aos nossos olhos. Vamos a essa leitura? Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala outro dia, uma noite se revela outra noite, sem discursos nem palavras, e não ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa sobre toda a terra, e as suas palavras até os confins da terra. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira, como a alegria de um herói. Sai de uma extremidade do céu e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração.
Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São demais desejáveis do que o ouro, e do mais, muito ouro puro. São mais doces do que o mel e do que as gotas do favo. Pois por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer. Quem pode discernir os seus próprios erros? Absorve-me do que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, de que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Grato pela tua companhia, agradeço você por estar acompanhando a leitura bíblica, e isso eu tenho certeza que está edificando a tua alma, o teu coração, e você também está enriquecendo o teu conhecimento bíblico e cultural. Um prazer ter a tua companhia. Aguardo você amanhã, se Deus nos permitir, para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.